Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje, no dia 14 do 12 de 2023, e também dos jogos ali de meia-noite e meia do dia 15 do 12 de 2023. Jogos bem complicados hoje para a gente trabalhar, mas a gente trouxe aqui os melhores números, estatísticas, informações e também dicas de tips para vocês serem lucrativos nesse dia de hoje. Também o nosso grupo VIP aqui do lado, onde ontem a gente conseguiu odds de 1,90, 1,80 e pouco, e conseguimos ali um dia muito positivo. Teve ali um over pontos, rebotes mais assistências do Duncan Robinson, teve também ali um over em pontos do Brandon Ingram, que praticamente bateu ali no primeiro tempo, entre outras tips que você só encontra lá, além de muito conteúdo extra pelo menor preço do mercado. Chame no WhatsApp, coloquem mais dinheiro no bolso, vamos ser mais lucrativo. E lembrando também que lá tem muito conteúdo extra, nossos e-books e muito mais. Beleza? Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje. Bora começar aqui a nossa análise no jogo entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. A gente tem o Cleveland jogando fora de casa, sem o Evan Mobley, e do outro lado a gente tem como dúvida Jaylen Brown, jogador importante do lado do Celtics, que pode ser que não jogue hoje. Esses dois times se enfrentaram recentemente e a minha análise foi praticamente a mesma de hoje. A análise que eu costumo fazer entre Cavs e Boston geralmente é a mesma coisa. Desde o ano passado, mais especificamente, constantemente vem batendo. A nossa tip vai ser um handicap positivo a favor do time visitante. Muitas pessoas falaram na última rodada que não daria certo, porque os Cavs têm um jogo ruim contra o Orlando Magic. Mas, pessoal, não é porque o Magic é pior do que o Boston que o Cleveland vai ter, obviamente, assim, mais dificuldades contra o Boston. A matemática não é essa. Existem caixas a serem levados em consideração e é isso que nós vamos fazer hoje. Handicap de mais 12,5 para os Cavs, ou seja, a gente pode até perder por 12 de diferença ou menos, que é green. A gente só não pode perder por 13 ou mais, e se os Cavs vencer por qualquer placar que for, a gente também consegue o green. Em resumo, aqui eles começam com uma vantagem de mais 12,5 pontos a 0. Bom, por que esses encaixes eles existem? Primeiro vamos para o histórico, né, dos confrontos entre essas equipes. Nos últimos 10 jogos, o Cleveland Cavaliers contra o Boston Celtics, eles venceram mais da metade, são 6 vitórias e 4 derrotas, e nas 4 derrotas que aconteceram, eles perderam por 7 de diferença do último encontro, por 4 em outro encontro que as franquias tiveram, por 10 e também por 6 aqui, ou seja, nos últimos 10 jogos, em 10 o Cleveland cobriu esse handicap. Agora, os últimos 10 jogos do Boston Celtics, em geral, é verdade também que eles venceram a maioria, venceram 70% das partidas que fizeram. Se a gente for observar aqui em relação a esse handicap em específico, eles não conseguiram superar, lógico, nas 3 vezes que eles perderam, não conseguiram superar contra o Memphis, contra o Milwaukee Bucks, o Atlanta e também contra o Philadelphia, o próprio Cavs e também o New York Knicks. Ou seja, eles só conseguiram vencer por 13 pontos de diferença o Chicago Bulls, que é um time muito favorável para eles enfrentarem, porque os Bulls atacam mal, defendem mal, eles sofrem muito no perímetro, que é um tipo de arremesso que o Boston gosta de executar. Só que se a gente for olhar aqui, o Cleveland Cavaliers é um time que se defende bem no perímetro. Eles têm quase um dos 10 melhores percentuais na hora de defender esse tipo de arremesso, são dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, e também eles se defendem muito bem no paint. Então é uma zona ali onde o Jaylen Brown infiltra bem, o Porzingis produz, e também o Jason Tatum também produz muito bem, e mesmo assim os Cavs são o 9º time que menos sofrem pontos nesse setor. Agora vamos falar a respeito de alguns encaixes ofensivos que os Cavs podem ter diante do Boston Celtics, porque ok, a gente conseguiu definir aqui que eles podem se defender bem, podem equilibrar o jogo, mas como eles podem igualar o poder ofensivo que o Boston tem? Aqui a gente vai no play type e a gente vai falar a respeito do pick and roll ball handler. É a jogada de pick and roll, quando geralmente é o armador ali que finaliza a jogada. Esse tipo de jogada é muito explorado pelos Cavs, até porque eles têm um time meio limitado na hora de criar jogadas. Então, eles dependem muito desse pick and roll com Darius Garland, com Donovan Mitchell e com Caris LeVert. É o terceiro time que mais faz pontos dessa forma em toda a NBA. E desde o ano passado, a equipe do Boston Celtics tem dificuldade em defender esse movimento, de fazer determinadas trocas. Tanto que o Boston Celtics é o 4º time que mais sofre pontos dessa maneira. Então os Cavs conseguem igualar isso, até porque o Donovan Mitchell é um dos melhores jogadores que a gente tem para fazer pick and roll na NBA atual. Não à toa, ele sempre produz muito bem contra o Boston Celtics. Então se a gente tem aqui o melhor jogador do time que a gente está a favor, com muitas possibilidades de pontuar bem, e também os outros jogadores, Caris LeVert e Darius Garland, que são os melhores jogadores ofensivos dessa equipe, também podendo produzir dessa forma, que é uma maneira de atacar em que o Boston não sabe se defender, aí a gente tem um encaixe muito legal aqui para os Cavs produzir bem. Nos últimos 5 jogos, o Donovan Mitchell produziu 35,8 pontos de média contra o Boston Celtics. Ele fez pelo menos 40 pontos em 3 dessas 5 oportunidades e conseguiu superar a sua linha de 27, 28,5 pontos, que geralmente é a linha definida para ele, em 3 das últimas 3 oportunidades. Então,
olho nesse jogador para hoje também, por isso a gente acha que os Cavs devam equilibrar as coisas nessa noite de hoje. Beleza? Vamos falar agora aqui a respeito do jogo entre Dallas Mavericks e Timberwolves, o jogo entre Heat e Bulls. Muitas linhas ainda não foram abertas, eu pretendo trabalhar com jogadores, são dois times aqui que sofrem muitas bolas de 3, então vou ficar de olho ali no Duncan Robinson, no Kobe White, que vem muito bem nesse quesito, mas nesse momento, diante de algumas dúvidas que a gente tem na escalação, como por exemplo Tyler Herro, Bam Adebayo, Josh Richardson e também o Alex Caruso, não dá pra gente ficar colocando dinheiro nesse jogo nesse momento. Aqui a gente tem Dallas e Timberwolves, que por mais que a gente tenha como dúvida o Anthony Edwards, que é o principal jogador do Timberwolves, e muitas ausências do lado do Dallas Mavericks, as coisas não devem mudar muito desde que a gente tenha Rudy Gobert e também ali o Karl Anthony Towns na escalação. Por quê? Porque a gente vai trabalhar numa linha de pontos do Minnesota Timberwolves. E a gente também vai duplar com outra partida que vai acontecer no dia de hoje, contra um time que também vai enfrentar uma defesa ruim. Então, o nosso palpite para Dallas e Timberwolves vai ser uma duplinha. Vamos colocar aqui linha de pontos do Timberwolves, tentando pegar uma linha ali em torno de 1,20, 1,25, vai ser essa daqui, acima de 105,5 pontos para eles. Dá até para esticar um pouquinho mais, tá? Se vocês estiverem interessados, se vocês concordarem, claro, né, com essa nossa análise, e também com o Anthony Edwards na escalação faz um pouco mais sentido, fica mais seguro. E vamos colocar aqui acima de 110,5 pontos do OKC, fechando a nossa dupla. Vamos explicar por que a gente acredita que isso deva acontecer. Bom, o Rudy Gobert sempre vai muito bem contra o Dallas Mavericks, ele tem uma média de 13,8 pontos, 13,8 rebotes, fez 21 pontos no último encontro e 19 no penúltimo, considerando os dois jogos em que ele vestiu a camisa do Minnesota, ele foi muito bem contra esse adversário. A equipe do Dallas Mavericks tem uma defesa muito ruim e sem os bons defensores de perímetro que geralmente eles têm à disposição hoje, mais uma vez, eles devem sofrer por dentro e por fora. A gente está falando de um time que nos últimos 15 jogos sofreu 117,5 pontos por jogo. Sofreram mais dessa linha aqui que a gente definiu para essa equipe de hoje de 105,5 pontos em grande maioria desses jogos que eles fizeram. Só sofreram menos de 105,5 pontos contra o Jazz, que tem um time muito fraco e estava muito desfalcado naquela ocasião, e também contra o Los Angeles Lakers. Se a gente for considerar esses 15 jogos, foram 13 em que eles sofreram mais do que isso, que é muito animador para essa nossa equipe de hoje. A gente está falando aqui de um Dallas Mavericks que, por 100 posses de bola, é uma das piores defesas da NBA. Quando a gente tem uma defesa de top 10 envolvida em alguma partida, a gente sempre acredita que os adversários possam produzir bem, independente da qualidade desse rival, desde que exista encaixe. O Dallas é uma das 10 piores defesas e também é um dos maiores ritmos da NBA nessa temporada, dos 10 maiores, e o Minnesota também gosta desse jogo mais acelerado quando o seu adversário propõe ele. Só que o grande ponto aqui de eu ter destacado o Gobert e o Karl Anthony Towns é pelo seguinte: o grande ponto fraco do Dallas Mavericks é no paint, na zona do garrafão, onde eles são o quinto time que mais sofre pontos por jogo, e eles também sofrem muitos pontos para jogadores da posição do Gobert, do próprio Karl Anthony Towns e também do Naz Reid, que sempre vem do banco muito bem. O Dallas é o terceiro time que mais sofre pontos para pivôs na NBA e também é o quarto que mais sofre pontos para ala pivôs. Então a gente tem números muito interessantes aqui para que esse time produza bem. Independente da escalação, mesmo que o Dallas esteja completinho, eles não têm nenhum grande protetor de aro ali no time deles para poder segurar esses dois jogadores, então acho que o Minnesota deve pontuar bem. Mas agora vamos falar aqui a respeito do OKC, que é o time que fecha essa nossa dupla. Hoje eles encaram o Sacramento Kings. Nos últimos 7 jogos, o OKC não teve uma média tão interessante quanto eles. Contra eles, né, foi de 109,6 pontos. Só que se a gente for organizar aqui por data esses encontros que essas franquias tiveram, a gente pode observar que em 3 dos últimos 4 jogos a equipe do OKC conseguiu superar essa linha. Essa média é quedada principalmente por conta desse jogo mais recente de 98 pontos, em que os times não foram tão eficientes, mas ainda assim, volume teve. Eu acho muito difícil que um time como o OKC, que é uma das 10 melhores eficiências ofensivas da liga, enfrentando uma defesa tão ruim, eles têm um aproveitamento tão baixo quanto tiveram no último encontro. É o 6º melhor ataque da NBA, a gente está falando de o 6º maior ritmo também, e de um Sacramento que é quase um dos 10 maiores ritmos, então a gente vai ter muitas posses de bola, correria para os dois lados, e mais do que isso, pelo menos eu vejo assim, pontos para o Oklahoma. A equipe do Sacramento Kings também é um dos 10 que mais sofrem pontos no paint, e é ali onde os principais jogadores do OKC produzem. O Shai Gilgeous-Alexander, o Josh Giddey, que tem um grande arremesso, o Chet Holmgren e também o Jalen Williams. Além, é claro, do Luguentz Dort, que também tem muita força e pode fazer movimentos de fora para dentro para poder pontuar bem. Ele que é o ala dessa equipe, às vezes joga de shooting guard também, né? Na verdade, assim, não tem muita posição definida dentro desse elenco aqui do OKC. Mas uma coisa que a gente sabe é que o Dort é ala e ele joga
joga na posição de Sacramento, é o segundo que mais sofre pontos por jogo e também um dos que mais sofrem bolas de 3 na liga, o terceiro para ser mais exato. Então, a gente tem ali um cenário para todo mundo produzir bem dentro do OKC e ferir esse Sacramento Kings que recentemente piorou muito o seu lado defensivo. O próprio Shai Gilgeous-Alexander, nos últimos 4 encontros contra os Kings, tem uma média muito boa, 35 pontos, fazendo pelo menos 33 em todos esses 4 encontros. Ele deve brilhar hoje mais uma vez, não vou indicar nada em cima dele porque a linha tá bem alta, mas se vocês acharem que faz sentido, mandem ver, e eu acho que vai ser um jogo bem pontuado, porque a única certeza que a gente tem dentro desse cenário de Mavs e Timberwolves é que a defesa dos Mavs não vai bem. E a única certeza que a gente tem no jogo entre OKC e Sacramento é que a defesa do Sacramento não é confiável, então essa duplinha é o que eu acho que faz mais sentido. Agora vamos falar de Denver Nuggets e Brooklyn Nets. Aqui a gente vai trabalhar ali no over em rebotes do Nikola Jokic. Eu acho que a linha está muito baixa para um jogador como ele, principalmente em um cenário no qual ele se sai bem, e considerando que o Brooklyn Nets vem de um back-to-back, tá cansado, pode errar mais, e eles têm ali o Nicholas Claxton, que eu acho ele um bom jogador, mas ele não tem tanta caixa, tanta força para afastar os pivôs rivais ali de rebotes, por exemplo. Eu acho que ele tem essa limitação. E eu acho que acima de 12,5 pontos do Jokic faz bastante sentido. Nos últimos 10 jogos contra os Nets, ele tem média de 13 rebotes por jogo. Ele fez 20 e 17 nos últimos 2 encontros. E também a gente tá vendo aí um Brooklyn Nets que vem sofrendo muitos rebotes para os seus rivais, como por exemplo o Nurkic, que ontem terminou com 22. A gente teve também recentemente um jogo anterior a esse contra o Suns, em que o Sabonis terminou com 16, e a gente tem que lembrar sempre que o percentual de recuperação de rebotes da equipe do Brooklyn Nets recentemente vem sendo bem ruim. E a gente tá falando de um Brooklyn Nets que tem um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da NBA nos últimos 10 jogos, então o Jokic ele pode recuperar posses aí também na hora de atacar. Beleza? Então vamos ficar de olho aí nas linhas desse jogador que hoje encara um adversário favorável. Lembrando que de todos esses fatores aqui que a gente citou, a gente também tem que levar em consideração o fato de que a gente precisa que o Brooklyn Nets erre com frequência para poder sobrar em bolas, a ponto do Jokic conseguir esse over em rebotes. Então assim, a gente precisa que o Denver Nuggets tenha algum encaixe defensivo contra eles. O Denver nessa temporada vem sendo uma defesa muito melhor do que eles foram na temporada passada, sempre estão ali na metade de cima da tabela, e o Brooklyn Nets é um time que gosta de explorar muito a jogada de pick and roll ball handler, ali, principalmente na hora de pontuar com Dinwiddie, etc. Porque eles também são um time um pouquinho mais engessado, mas que vem pontuando bem. Só que esse tipo de jogada que eles gostam de pontuar bem é uma jogada em que o Denver se defende muito bem também. É o 7º time que menos sofre pontos de pick and roll ball handler na NBA, sofrendo apenas 40% das vezes que tentam esse tipo de jogada contra eles. Então eles fazem muito bem essa troca. Tem ali o Aaron Gordon e o Jokic que podem segurar os adversários, forçar o erro e assim mais bolas sobrarem para que o Jokic consiga esse over em rebotes. Beleza? E agora, vamos finalizar aqui o nosso vídeo com mais uma dupla para vocês. A gente vai falar de uma dupla que envolve os Blazers, o over em pontos deles, e também os Clippers. Os dois times jogam como mandante contra defesas ruins, mas a gente já vai explicar para vocês por que faz sentido. Mas antes, pessoal, já deixou seu like, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muita gente. O nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado. Tenho certeza que vocês querem colocar dinheiro no bolso. Eu também já estive aí do lado de vocês, mexendo no computador, pesquisando, tentando entender como ganhar dinheiro, apostar em NBA. E aí eu decidi desenvolver o meu próprio método. Eu entendi que as pessoas não tinham a explicação ideal para que eu fosse lucrativo. E agora que eu consigo viver disso, eu quero compartilhar todo o meu conhecimento com vocês, para que vocês coloquem mais dinheiro no bolso. Então não percam essa oportunidade e garantam a sua vaga lá no nosso grupo VIP, é só chamar no WhatsApp. Vamos finalizar aqui com Blazers e Jazz, e também ali com a dupla entre Clippers e Warriors. Vamos já colocar aqui a duplinha na tela para vocês saberem como fazer. Também a gente começar a justificar essa nossa tip. Os dois jogos acontecem ali na meia-noite, vai dar pra gente administrar bem, porque a gente vai conseguir acompanhar eles dois com mais atenção. Então, a gente vai colocar aqui a linha do Portland Trail Blazers acima de 105,5 pontos, nem precisa ser uma linha tão alta assim, porque eu também não confio tanto no poder ofensivo deles, tô indo muito mais porque a defesa rival é terrível, e vamos colocar aqui também nos Clippers, que a gente sabe que tem muito talento individual, poder de fogo, tem números que a gente vai apresentar para vocês, mas acima de tudo, hoje enfrentam uma equipe aí do Golden State Warriors sem seu melhor defensor, Draymond Green, que está suspenso. Então,
acima de 105,5 pontos dos Blazers e acima de 107,5 pontos dos Clippers é o nosso palpite para esse jogo. Começando aqui com a análise em cima dos Blazers, nos últimos 10 jogos o Utah Jazz sofreu 124,7 pontos por jogo. É um número absolutamente altíssimo. Sofreram 121 pontos em 80% dessas partidas, inclusive para o próprio Portland Trail Blazers. É verdade que hoje eles vêm sem o Jeremy Grant, que deve fazer muita falta, porque é um jogador de volume, principalmente ali por dentro. Mas se o DeAndre Ayton jogar, eu acho que eles têm com o Scoot Henderson, com o Shadon Sharpe e com outros jogadores, o que é suficiente para ferir esse garrafão frágil do Utah Jazz, que fora de casa não consegue produzir defensivamente. Eles são a terceira pior defesa de paint da NBA dentre os visitantes, assim, mais disparado, e eles permitem um percentual muito alto de pontos nesse setor para os seus adversários, e esse é um setor onde o Portland gosta muito de arremessar. Esse jogo, a tendência é que ele seja bem pontuado, mas eu prefiro priorizar o Portland, porque a única certeza que eu vou ter nesse jogo é que a defesa do Jazz, mesmo que o Jazz vença o jogo, que eles vençam ali por uma larga vantagem, inclusive, a única certeza que eu tenho é que a defesa deles não vai funcionar. A gente está falando de uma das piores defesas da liga por 100 posses de bola, um dos times mais vazados da NBA, e repito, um time que sofre muitos pontos no setor onde o Blazers melhor consegue produzir, ou melhor, grande maioria das equipes conseguem produzir, porque você está mais perto da cesta, fica mais fácil de converter pontos. O Jazz é a quinta pior defesa da liga por 100 posses de bola, e então vamos ficar de olho nisso, e também no jogo entre Clippers e Warriors. Os Clippers nos últimos 7 jogos tiveram uma média de 119,6 pontos por jogo, superaram essa linha de 107,5 em todos esses jogos consecutivos, inclusive nos 2 encontros que tiveram contra os Warriors, com 113 e 114 pontos. Os Warriors nos últimos 10 jogos, jogando aqui sem o Draymond Green na escalação, sofreram 116,3 pontos por jogo. Deixa eu observar que ele sofreu mais de 107,5 pontos em 9 dos últimos 10 jogos sem o Draymond Green, que, repito, é o seu melhor defensor e, consequentemente, também é um jogador que acaba deixando o time um pouquinho mais pesado, a não ser que ele jogue na posição 5. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Warriors, que já não tem uma defesa brilhante, vai ter que jogar sem um defensor importante, um time mais leve, mais baixo, mais rápido, e consequentemente a gente vai ter muitas posses de bola. Tem muito poder de fogo envolvido do lado dos Clippers, com James Harden, Kawhi, Paul George, não precisa nem dizer, né? É um elenco muito estrelado, um dos bancos de reservas mais produtivos que a gente tem na NBA, 12º melhor ataque da liga por 100 posses de bola. Se a gente for reduzir aqui esse recorte para os últimos 7 jogos, né, que foi o que eu especifiquei ali para vocês, a gente está falando de um Clippers que é o 5º melhor ataque. Então por isso eu acredito que a gente tem essa duplinha aqui batendo. São os meus melhores palpites a princípio para vocês, mas assim, pensando na odd de 1,50, porque vai ter odd muito melhor lá no nosso grupo VIP, palpite de jogador, entradas extras, e o vídeo que ontem acabou atrasando lá dos nossos membros do canal, a gente vai lançar hoje sem falta, explicando como investir em assistências de jogadores, qual que é o melhor cenário para a gente colocar dinheiro em tips de over em assistência. Então, cliquem aqui embaixo para ser membro, clica no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo com like, que é o seu apoio, e também não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de basquete, de fazer uma festa. Então, nosso palpite é uma dupla a favor dos Blazers e dos Clippers, uma dupla a favor dos Wolves e também do OKC, over 12,5 rebotes do Jokic e handicap de mais 12,5 dos Cavs. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!